Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria imensa estar aqui com vocês para que a gente possa falar sobre sonhos. Sonhos é aquele instrumento que a gente tem todas as noites, com gratuidade, que pode transformar nossa vida, que pode abrir novos horizontes e que pode, muitas vezes, também nos auxiliar nas guianças do nosso caminho. Então, nessa noite especial, onde a gente vai trabalhar com os nossos sonhos, vamos também trabalhar com sonhos desejados, os melhores sonhos que nós queremos realizar, e como que o trabalho onírico, como é que ele pode nos auxiliar? Como é que ele pode nos auxiliar a ter um autoconhecimento maior, a nos auxiliar nos caminhos e nas escolhas da vida, a nos preparar. E um aspecto essencial que a gente enfatiza muito na abordagem integrativa é a perspectiva também de conexão com o nosso eu maior, com o nosso eu superior, com essa instância da consciência muito mais elevada. Então, a nossa live ela vai ter algumas partes, né? Nesse primeiro momento que eu estou trazendo as boas-vindas para vocês, eu quero apresentar duas convidadas muito especiais. A primeira é a Débora Cristina Diógenes Andrade, uma excelente psicóloga, extremamente dedicada, alguém que eu conheço de algumas décadas atrás. Eu tive a alegria de, em Fortaleza, a Débora fazia formação conosco, mas ela não parou só aí, depois ela também fez formação com o professor Léo Matos, que era um grande professor na área da psicologia transpessoal, junto com o Pierre, e foram eles que fizeram o primeiro congresso de psicologia transpessoal em 1978. Débora continuou fazendo vários trabalhos, inclusive com sonho. Hoje tem a sua pós-graduação na cidade de Natal e em algumas outras cidades do Nordeste, e é a nossa grande anfitriã no congresso online e no congresso presencial que estará acontecendo de 3 a 5 de outubro, agora, daqui a 2 semanas. Então, bem-vinda, Débora. Ela tem experiências de sono muito interessante para contar para a gente. Ela tem também um background muito grande, porque ela dá aula de sonhos e vai poder contribuir muito com vocês. A outra convidada muito querida é a Laíse, que numa sincronicidade incrível, e sincronicidades acontecem muito durante os sonhos. De repente você sonha com uma pessoa que você não via há muito tempo e naquele dia de manhã, quando você sai para ir para o teu trabalho, você encontra com essa pessoa. Algumas vezes nós sentimos que o encontro com determinadas pessoas no sonho não é a imaginação, né? Porque um sonho ele tem vários níveis de consciência. A gente poderia dizer que ele nos orienta e ele nos prepara. A Laíse, ela tem alguns sonhos muito interessantes. E a Laíse, ela é cirurgiã dentista. E ela é um exemplo vivo, ela vai conversar com vocês, ela vai falar da experiência dela. É um exemplo vivo de como ela, sem estar ligado a um contexto terapêutico, começou a pôr atenção nos sonhos, quantos sonhos a fortaleceram e o quanto sonhos foram importantes para, de alguma forma, prepará-la para algumas etapas que ela teria que atravessar. E isso a fortaleceu muito. Então, muito bem-vindo, Laíse. E é uma alegria ter você aqui conosco. Eu tenho certeza que você vai poder enriquecer muito esse encontro. Boa noite, Vera. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui como convidada para participar dessa live e também dar boas-vindas a todos que estarão presentes ou online no nosso congresso.
para serem acolhidos aqui conosco. É um prazer estar com você também, Laís. É um prazer estar com vocês agora, como Laís e Andriane aqui. É, vou adorar conversar aqui com vocês sobre esse assunto que eu acho magnífico. E dá pra gente conversar por dias. Quando você está falando sobre isso, né, eu me lembro que alguns povos originários, seja na Austrália ou se nós, e depois a Débora vai falar um pouco sobre isso, eles se reuniam ao acordar e faziam uma roda de sonho contando os sonhos. Uhum, Então, talvez, quando a gente fala dos sonhos, não é algo só para levar para a nossa terapia, mas é algo para levar para a nossa família, para os uhum, nossos filhos. É algo que, por exemplo, dentro da educação, nós também levamos para a educação. Durante 3 anos, nós ficamos trabalhando com professores numa rede municipal, e uma das coisas que nós trabalhamos muito com eles foi o sonho, tanto os sonhos deles, quanto eles utilizarem os sonhos em termos de, com os seus alunos, de começarem a perguntar para os alunos: o que, que vocês sonharam hoje? Olha, agora vocês vão fazer uma dissertação com o seu sonho mais colorido. Olha, agora vocês vão fazer uma carta escrevendo um sonho que vocês tiveram para um amigo, um sonho que foi muito amedrontador. Então, usando de uma forma a ser integrado na nossa vida, os sonhos ele vai tomando uma proporção muito grande, porque embora na própria literatura já mostra que o sonho vem desde os primórdios, né? Seja na Grécia Antiga, seja no Egito, né? Tem o famoso sonho do faraó, onde tem uma fase de abundância e outra de escassez, e que era para ele preparar para esse momento de escassez. Então, vários aspectos que o sonho vem nos alertar. E quando a gente passou a trabalhar com a psicologia transpessoal, uma das coisas fortes da psicologia transpessoal é que ela inseria na área da psicologia os diferentes estados de consciência para se trabalhar no setting terapêutico. E aí que nós precisamos perceber que esses diferentes estados de consciência, eles estão presentes na nossa vida de diferentes formas e de uma maneira assintosa, de uma maneira intensa durante os nossos sonhos. É como se os nossos sonhos tivessem vários graus e várias possibilidades, nas quais nós vamos transitar nessas diferentes possibilidades. Eu posso simplesmente ignorar que eu tenho um sonho e que eu sonho, e quando eu acordo, eu vou ver as manchetes do dia, eu vou pegar o WhatsApp, eu vou pegar todos os Instagrams, e ficar ciente das notícias lá fora. Mas eu vou perder uma reorientação interna que o sonho me traz para o meu próprio dia. Porque quando a gente põe atenção no que sonhamos, nós vamos ter uma conexão e um equilíbrio maior de percepção de como é que nós estamos naquele dia. Então, nós vamos ser mais cuidadosos, ou vamos ser mais cautelosos, ou vamos, então, nos preparar para, talvez, episódios na nossa vida de criatividade. E dentro da literatura, por exemplo, Mozart, quando ele acordava, muitas vezes ele acordava com uma partitura pronta. Vários cientistas, eles estavam fazendo algumas pesquisas, né, o Kekulé na área química, por exemplo, e ele acordou onde ele via uma cobra mordendo o rabo dele, e a partir daí ele levou para uma fórmula dentro da química que ele não estava conseguindo saber qual era. Então, o sonho ele tem uma dimensão superior. Só que quando nós ignoramos, às vezes a gente pode ficar nesse nível mais primitivo, da tensão, e principalmente, né, isso também a gente
vai falar um pouquinho da higiene do sono, a importância da preparação. No finalzinho da nossa live, a gente vai fazer um exercício, uma prática para vocês, de preparar vocês para a noite de hoje, para os seus sonhos dessa jornada onírica ao longo de hoje até no dia de amanhã. E um ponto importante é que esta preparação vai determinar a qualidade do seu dia amanhã. O nosso amanhã começa hoje à noite. O nosso dia de hoje começou na noite de ontem. Então, a importância desse tema. Para quem é profissional, sim, você pode trabalhar e deve trabalhar os sonhos dos seus clientes. Você está na área da educação, você pode e deve levar isso para os seus alunos de diferentes formas. E depois a Débora pode estar mostrando para vocês algumas imagens sobre isso, mas também para todos nós. Independente da nossa profissão, nós precisamos acordar para os nossos sonhos. Acordar que a gente tem um mundo onírico que nos está disponível para trabalharmos com questões emocionais, muitas vezes para nos auxiliar a trazer mais lucidez para a nossa consciência, para os nossos obstáculos e simplesmente também para nos conectar a esse eu superior. Para que a gente integre no nosso dia a dia esses níveis de consciência mais elevado, mais expandido. Vou estar passando a palavra para a Débora, ela vai trazer algumas informações, algumas coisas contextuais. Depois a Laís vai estar contando alguns sonhos. Se vocês quiserem estar participando, perguntando, né, vão colocando no chat. E vou estar retornando a nossa fala após a Débora e a Laís, mas para que vocês saiam na jornada de hoje com quais que são as premissas básicas, quais os melhores horários, como é que a gente se prepara para ir dormir, que recursos técnicos a gente pode usar independente de ser uma terapeuta, como é que eu posso trabalhar. Eu acordei, eu lembro do meu sonho, o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer. E também como é que isso foi sendo levado para a área da saúde. Então, Débora, querida, agora é com você e também Laís, a hora que ela também puder estar contando para a gente sobre as experiências, que foi inusitado, né? Porque como ela é uma cirurgiã dentista, então ela não tinha a informação do sonho terapêutico, mas de repente ela própria, ao pôr atenção nos sonhos, acabou sendo preparada para coisas muito importantes na vida dela. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui já tiveram aquilo que a gente costuma chamar de sonhos especiais, né? E que tem uma vasta categoria de sonhos. Também tem os sonhos lúcidos, que são muito interessantes. Bem-vindo, João Carlos. E isso, tem vários graus de sonho. Tem sonhos que realmente são resquícios diurnos. Então, eu estou tensa, eu estou preocupada com uma coisa, e aí eu vou dormir e sonho com aquilo. Agora, olha que interessante, como é bonito essa dimensão da psique, a complexidade que ela tem. Porque, tudo bem, os Freud falavam, esses são sonhos de resquícios diurnos. E ele dizia, não é tão importante. Claro, ele não é aquele sonho lúcido, aquele sonho cheio de colorido. Ele vai retratar um pouco das nossas ansiedades, dos nossos medos. Entretanto, este sonho, você pode trabalhar com ele diferentes vezes. Uma vez, outra, outra. E ele vai aprofundando significados. Porque o mesmo sonho, ele é uma coisa e outra
e outra e outra. Então, por exemplo, se eu faço uma coisa básica, eu acordei, eu estou lembrando do sonho, gente, a primeira coisa, não se movimente. No momento que você muda a posição do corpo, você perde a memória do sonho. Aí volta na posição que você acordou e revê mentalmente o seu sonho, várias vezes. E você pode mentalmente ampliar o sonho, ou você pode escrever e ampliar o sonho. Isso é uma técnica básica que todo mundo pode fazer e tem resultados. E o interessante é que, claro, tem vários níveis de sonho, tem esses sonhos que são bem básicos. Mas, de repente, você pega esse sonho e no dia seguinte à noite você fala: eu vou dormir, eu vou sonhar e eu quero saber mais sobre esse sonho. Ele vai te trazendo outras camadas. Por isso que o sonho é isto e aquele outro. Tá? E aí tem também, obviamente, quando você se prepara, faz uma prática meditativa. Então, a gente chama de incubação de sonhos, né? Você vai acessar níveis mais profundos. Né? Se a gente pensar em nós como um ser multidimensional, com vários corpos, com uma anatomia sutil dos centros vitais, tudo isso está presente durante os nossos sonhos. Ok? Agora, então, é com a Débora e com a Laís. Ok, gente, boa noite. É um prazer estar aqui. Vou continuar um pouquinho a responsabilidade, né? Aqui continuar com a fala da Vera, mas é impossível falarmos de sono, de sonho, sem falarmos um pouco sobre sonho, né? É, é quase impossível a gente falar e não citar um pouco sobre o sono. Então, o sono ele tem várias fases. E a fase mais importante para o sonho acontecer é a fase REM, que seria movimento rápido dos olhos, né? Você observa que a pessoa está dormindo cerca de mais ou menos 20 minutos após ela adormecer. Se você parar e observar, ela vai estar mexendo com os olhos para um lado e para o outro. Então, naquela fase, é uma fase mais profunda do sonho e é uma fase super importante. Sonhar então, é vital para nós, é nesse momento onde nós fazemos toda uma limpeza no nosso cérebro, vamos dizer assim. É responsável por várias atividades no nosso cérebro, para o equilíbrio psicológico da pessoa, é extremamente necessário que nós possamos ter uma qualidade de sono boa e entrar nessa fase REM de uma forma tranquila. As pessoas, em algumas pesquisas, observaram que pessoas que eram privadas de sonhar, ou seja, que quando elas chegavam na fase do sono REM, esse sono era interrompido, foi observado um nível de irritabilidade muito grande. Algumas pessoas entravam até em surto, elas psicotizavam quando essa fase do sonho era abolida. E nós percebemos que algumas pessoas, quando elas estão em alguma crise muito grande, estão numa fase de surto, elas não conseguem dormir, elas ficam dias sem conseguir dormir. Então, o sonhar é extremamente importante. Para a gente ter ideia, o bebê, ele já, a transpessoal é uma abordagem que ela explora muito a nossa memória intrauterina, né? Acredita que o desenvolvimento da nossa personalidade vem desde o útero materno, e já foi percebido que a criança, ela inicia essa fase do sono REM a partir da 32ª semana. E ele também é responsável, para vocês terem ideia, por 200 mil células neuronais por hora. Né? O ser humano, ele passa um terço da vida dormindo. Então, o nosso sono, a nossa qualidade do sono, que infelizmente hoje está sendo bastante, vamos dizer assim, afetada por conta dos celulares, né, gente? Os celulares fazem com que aquela tela do celular, o nível do cortisol aumenta muito e há uma dificuldade de dormir. Então, os psiquiatras vêm nos alertando todos os dias para que a gente possa fazer uma higiene desse sono, que a gente possa soltar
esse celular pelo menos 2 horas antes do momento que você pensa em adormecer. Então, o sonho, ele vem sendo cada vez mais utilizado, o trabalho com o sonho, ele vem sendo cada vez mais utilizado no processo terapêutico. Independente das abordagens, seja Freud, seja Jung, seja Moreno, vários teóricos vêm trabalhando o conteúdo onírico. Por quê? Porque ele é uma mensagem do nosso inconsciente para nós mesmos. Mas, infelizmente, nós não damos a atenção que precisaria dar a esse sonho. O Freud ele fala do sonho manifesto, do sonho latente, ou seja, que nós podemos tentar interpretar, trazer, vamos dizer assim, o significado desse sonho. Jung já tem uma percepção bem mais ampliada desse sonho. Ele valorizava muito a questão do sonho, escreveu alguns livros, como o Livro Vermelho e outros diversos livros a respeito do sonho. A psicologia transpessoal também enfatiza muito o trabalho terapêutico através do conteúdo onírico, ou seja, sempre o cliente traz para a sessão aqueles sonhos que são significativos e nós trabalhamos com algumas técnicas, como o sonho catártico diurno, que é uma técnica utilizada criada pelo Léo Matos, onde você traz o conteúdo do sonho, a gente trabalha esse conteúdo do sonho no tempo presente e faz essa ampliação. O, o Jung já fazia isso, já trabalhava com a ampliação do sonho, e é percebido em algumas tribos, por exemplo, como os malaios, os senóis, como a Vera falou, existe uma pesquisa que percebiam que naquela tribo não existiam, vamos dizer assim, pessoas que tinham problemas mentais. E foi observado que todos os dias a primeira coisa que aquela tribo fazia era a análise dos sonhos. Um dos povos que mais trabalha com o sonho são os tibetanos. Então, no Tibete, todas as reuniões feitas pelos monges que estão vamos dizer assim, na cúpula daquela casta, ela acontece a partir de sonhos lúcidos, a partir de encomendar os sonhos, de tentar interpretar esses sonhos. Então, a gente sabe que é muito interessante termos sonhos lúcidos. O que é o sonho lúcido? É você sonhar consciente que você está sonhando. É você poder atuar no sonho, é você ter consciência desse sonho e poder participar ativamente desse sonho. Hoje, um dos maiores estudiosos que existe sobre sonho é o Stanley Krippner, né? E ele fala que o sonho pode ser indicativo de várias coisas, entre elas, uma informação para a cura do corpo e da mente, uma projeção astral, pode ser telepatia, né? Pode ser premonição, antecipação de algo, realização de desejo, você poder desenvolver atributos, ajudar na integração do ser como um todo, encontro com outros seres, descoberta e estabelecimento de comunicação com seu eu criador, ou ativar centros vitais de Kundalini. Então, Stanley Krippner é um grande estudioso dos sonhos, né? E eu trago para vocês a própria experiência que eu tive. é, Em 2016, a Vera pediu para eu contar isso aqui. Em 2016, eu encomendei os sonhos. Existem várias técnicas que a gente trabalha. Uma delas é você encomendar o sonho. Então, eu encomendei esse sonho, fiz uma pergunta diretiva: por que que eu não conseguia emagrecer? E aí, eu sonhei que eu estava numa sala de um médico, e ele falava para mim: você não consegue emagrecer porque você está com 3 nódulos na tireoide, é câncer, mas você vai tirar e vai ficar tudo bem. E aí, quando eu acordei, eu tinha certeza absoluta que aquele sonho era real. E aí eu fui falar para minha mãe, para minha sogra na época, elas disseram: esquece isso. Eu disse: não, esse sonho é um aviso
e eu estou com câncer, eu tenho certeza absoluta. E aí eu fui para uma clínica aqui em Natal, onde se faz ultrassom de tireoide, e quando eu cheguei lá, que eu entrei na sala, era o mesmo médico do sonho, era a mesma enfermeira que estava com ele, a mesma atendente, e eu estava com os 3 nódulos na tireoide e eram câncer, né? E eu fui toda acompanhada por sonhos. Quando eu fiz a cirurgia, 14 dias depois, retirei a tireoide, e aí na madrugada que eu cheguei em casa, eu sonhei com um jaguar imenso, negro. E aí eu fui lá no livro do xamanismo ver o que significava o jaguar, e ele dizia que quando você sonhava com o jaguar no terreno da sua casa era uma proteção para que a enfermidade que tinha saído do corpo do doente não voltasse, né? Então, eu tive esse sonho, e aí, 30 dias depois, eu tinha que tomar uma radiação, um iodo radiativo, e naquele dia eu sonhei que eu e meu pai estávamos matando uma célula cancerígena enorme. E depois, passando os dias, eu fui até São Paulo para me consultar com um médico que é o Papa da Tireoide no Brasil. E aí eu tive um outro sonho, que eu subia num prédio e dizia assim, tá tudo alagando, mas você vai lá para o último andar, porque lá estão pessoas, vários soldados estão lá. E aí eles me tiravam dali e me levavam para um lugar bem alto. Aí dizia que a inundação aqui já não chega mais, você está num lugar seguro. Ou seja, não vai acontecer metástases, você está num lugar seguro, os soldados representando os glóbulos brancos, né? Que os glóbulos de defesa do organismo. E aí eu fui toda acompanhada por sonho. E várias coisas já aconteceram na minha vida que eu fui acompanhada por sonho. Inclusive, uma pessoa que há mais de 3 meses, 6 meses que eu não tinha notícia dela, e todos os dias eu encomendava o sonho e eu conseguia acompanhar o que estava acontecendo com essa pessoa, mesmo à distância, e depois, quando nos reencontramos, ela me falou sobre o que estava acontecendo na vida dela e calhava com tudo que eu realmente tinha observado através do sonho. Então, é uma ferramenta incrível, né? Porque a nível consciente, muitas coisas a gente não percebe, mas a nível inconsciente, nós captamos muita coisa. Tudo no universo está interligado, né? Se a gente observar, minha voz aqui, agora, nesse momento, é energia em forma de onda, né? E tudo que está aqui, os objetos são energia em forma de matéria. Então, mas tudo no universo é energia, tudo no universo está conectado. E o sonho é, vamos dizer assim, uma grande ferramenta. Algumas pessoas estão perguntando como encomendar o sonho. Você faz uma pergunta diretiva, né? Sobre aquilo que você gostaria de perguntar. Você não faz uma pergunta dúbia. Você imagina que você está, vamos dizer assim, em algum lugar ou reunido com grandes pessoas do seu conhecimento, que você acredita que tem bastante conhecimento, ou com o mestre do sonho. Eu gosto de fazer muito isso com o mestre do sonho, como se eu fosse me encontrar com ele em algum local que eu imagino, que é o templo dos sonhos, e eu faço uma pergunta diretiva, e durante a noite eu adormeço, mesmo que eu tenha uma outra posição que gosto de dormir, eu adormeço para a lateral direita, como os tibetanos chamam de a posição do leão, né? E já deixo o caderninho de sonhos ali. Então, quanto mais você treina, como a Vera falou, acordou de manhã, não se mexe, tenta relembrar o sonho. Então, eu sempre tenho um caderninho diário dos sonhos onde eu escrevo esses sonhos. Então, quando eu quero saber algo, eu vou programando esses sonhos durante várias noites e fazendo a mesma pergunta até que essa comunicação venha, né? Dormir virada para o lado direito, com o coração, a parte do coração para cima, que é o que os tibetanos chamam de a posição do leão. Então, se a gente for ver a história, né, da humanidade, desde os egípcios, eles já faziam, dizia que os sonhos eram uma comunicação com os deuses. A Bíblia, muitas revelações bíblicas nós temos através do sonho. Na época do Iluminismo, quando a física, o modelo mecanicista vem, isso é um pouco abolido, mas depois isso é retomado, né? O Iluminismo, ele
vê o sonho como coisas fugazes, absurdas, que não tem nada a ver, mas é super importante, é uma mensagem do nosso inconsciente para nós o tempo todo. Pessoas se comunicam com outras através do sonho, a projeção do corpo, muitas vezes, quando a conscienciologia explica isso, quando nós nos desdobramos saindo do nosso corpo, independente de religião, não estou falando de religião aqui, é, então, assim, todos nós temos acesso, mas nós não treinamos isso. Então, quanto mais você treina, quanto mais você escreve, quanto mais você programa o seu sonho, maior a possibilidade de você começar a ter sonhos lúcidos, que esses são os sonhos, assim, ela está perguntando aqui, sobre encomendar um sonho serve para perguntar e receber uma resposta que nos faça entender. Nossa, acho que parou aqui. Vários graus. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Entender nossa energia, atitude psíquica. Sim, também, com certeza. Ele vai nos ajudar a tomar direções, as coisas ficarem mais claras. Sempre quando algo vai acontecer na minha vida, eu já treinei muito, eu estudo sonho desde 93, 1990, já faz um bocadinho de tempo, né? Mais de 30 anos que eu venho estudando, no sentido de treinar, de observar os sonhos, como a natureza ao nosso redor, as pessoas, tudo que acontece, ela também ao nosso redor, ele está nos dando pistas, né? Nós que não observamos, entramos no modo do piloto automático todos os dias e não observamos o que o universo está comunicando. Então, muitas vezes, os sonhos, eles vêm de uma forma muito nítida, às vezes ele vem de uma forma mais, vamos dizer assim, simbólica, mas através dessa forma simbólica, existe uma técnica junguiana onde a pessoa vai fazendo a relação entre os sonhos e emoções, sentimentos, mensagens que vêm na consciência dela naquele momento, no setting terapêutico, e depois nós fazemos toda uma história, montamos uma história mostrando que significado estava por trás do simbolismo do sonho. Então, é uma técnica riquíssima, riquíssima. Já trabalhei com muitos clientes através dessa técnica. Então, assim, vou passar a palavra para a nossa colega agora. Posso retomar depois sobre a questão dos sonhos. É uma ferramenta que eu utilizo muito no setting terapêutico, é um dos módulos do nosso curso de pós-graduação aqui em Natal, é o módulo de sonho. E eu vou, para finalizar a minha fala, eu vou trazer aqui uma frase de Jung, que eu acho uma poesia, né? O sonho é uma porta estreita, dissimulada naquilo que a alma tem de mais obscuro e íntimo. Esta porta se abre para a noite cósmica original que continha a alma muito antes da consciência do eu e que a perpetuará muito além daquilo que a consciência individual poderá atingir. O sonho advém das profundezas onde o universo está unificado, quer assuma as aparências mais pueris, as mais grotescas, as mais imorais. Acho assim bem poético de Jung, né? Então ele valorizou muito. O sonho, ele é muito rico em símbolos, né? A gente pode fazer a relação entre os sonhos e os contos de fada, entre o sonho e a mitologia. Ele é muito rico de arquétipos, né? De símbolos universais. Então, às vezes é, eu faço muita relação entre o sonho e a técnica projetiva da mandala, que é uma técnica projetiva que eu trabalho há anos. Então, a gente pode fazer a relação entre o sonho e as memórias intrauterinas, entre sonho e autoimagem, enfim. A gente pode fazer a relação entre o sonho e vários outros aspectos que é importante trabalhar no setting terapêutico. Então, é uma ferramenta que todos nós temos todas as noites. Aproveitem. Sonhe dormindo e sonhe acordado também, porque é muito bom sonhar. Um abraço em cada um de vocês.
Olá, eu acho que agora eu vou. É a minha vez, né, de falar aqui com vocês. Eu não sou psicóloga, eu acho que a maioria que é, ou se não todos. Eu sou cirurgiã dentista, mas sou fascinada pela psicologia. É, a minha intenção como adolescente era ser psicóloga, mas a minha mãe na época falou: Não, tá doida? Vai ficar tratando gente doente? Para vocês verem como é vista a psicologia, né? Só trata de problemas dos outros. Eu vejo hoje que isso que não. A psicologia, ela é essencial para pessoas saudáveis. Os sonhos, principalmente, são, eu vejo hoje como um guia, né? Mas vou contar um pouco dos sonhos da minha história. Eu sempre tive muitos sonhos. Eu lembro, eu tenho muitas lembranças. Aos 4 anos, meus pais se separaram e aí começou uma série de sonhos que ninguém entendia. Sonho de criança, e eles eram sempre muito repetidos em sequência. Aos 20 anos, eu entendi intuitivamente que aqueles sonhos estavam falando da falta do meu pai, né? A falta de segurança que eu estava sentindo. Então, e foi assim um clique. Nossa, era disso que ele estava falando todo aquele tempo e ninguém nunca entendeu. E que como seria bom se alguém tivesse entendido para ajudar aquela criança a passar por aquele momento difícil, né? Então, esse foi o primeiro assim estalo que eu dei com 20 e poucos anos, já estava na faculdade e tudo. Depois disso, lá perto de 2019, antes da pandemia, um pouquinho antes, eu comecei eu gosto tanto de psicologia, eu vou começar a ler sobre. Comecei a ler pelo básico, né, que é o Freud. Gostei, achei interessante. Tudo muito sexual, mas bom. É, conheci outros, Reich, fui lendo alguns outros, gostei muito da psicologia das massas. Achei o Jung e me encantei. Mas é uma psicologia muito difícil para mim, que não me considero que não tinha ninguém para me ensinar, né? Eu estava aprendendo sozinha através de livros, então fui lendo aqui, fui pegando autores que relacionavam a ele, fui entendendo e fui lendo muito, muito, muito de Jung, muito, muito. E a transpessoal eu conheci há pouquíssimo tempo, depois assim faz uns 3 anos, até eu saber que existia, porque eu não nem imaginava, né? Mas com relação aos sonhos, assim que eu descobri que se estudava isso, eu fiquei fascinada. Nossa, que incrível! Então, se estuda sonhos, mas eu era naquela época muito cética. Talvez pela minha formação na área da saúde muito pragmática, né? Então, eu era muito cética com relação a muitas coisas. Mas comecei a me abrir para os sonhos, fui tendo um sonho, um outro sonho, e a gente fica assim, quando a gente escuta a experiência de outras pessoas, a gente fica um pouco, eu pelo menos fico assim, cético, do tipo, nossa, essas pessoas têm umas experiências assim incríveis. Por que que não acontece comigo? Por que que comigo eu não tenho? Meus sonhos são tudo sem significado, é tudo uma coisa sem sentido. Eu demorei um pouco para entender, porque era tudo experimental, né? Não tenho um professor, não tem ninguém, não tenho um paciente, não tenho, é tudo eu. Eu e meu marido, no caso. Então, demorei para entender que eram tudo metáforas e que os meus sonhos falam muito com metáforas. É como se fosse aquela pessoa do interior que sempre arranja um jeito de falar diferente para uma coisa que poderia ser direto, às vezes ele é muito direto, mas quando ele é muito direto é porque eu tô sendo muito cega mesmo. Mas a maioria das vezes ele fala com metáforas que eu não entendo no começo. Mas uma coisa que eu adoro, e para mim é uma das coisas que eu mais adoro fazer, é pegar um café, acordar de manhã e ficar assim olhando para o nada e relembrando, rememorando aquele sonho e ficar pensando em cada pedaço dele, cada pedacinho dele, pensando, mas o que que isso quer dizer? Um exemplo disso, que eu fiquei meses com esse sonho na cabeça, foi um sonho que eu tive, que eu chamo de um sonho prospectivo. Eu não, né? O Jung. Um sonho prospectivo, um sonho de ver futuro.
E foi a partir desse sonho que ele me converteu, porque não tinha mais como eu não acreditar, né? Não que eu acreditasse, mas ver que é uma coisa muito maior do que eu imaginava, porque antes eu pensava que ele falava sobre processos psicológicos, e ok, processos psicológicos é que a gente pensa, ah, não, inconsciente e tal, dependendo do nível de inconsciente que você entende, né? Ah, aqui ele está trabalhando as minhas questões emocionais, ali ele está trabalhando, ok, isso eu entendia, ok. Mas eu tive um sonho em 2022, em que uma fase que hoje eu vejo, né, que eu estava numa fase escura da minha vida, em que eu estava me apoiando muito em prazeres externos, álcool e outras coisas que faziam com que eu fosse feliz momentaneamente. Mas na verdade encobrindo várias outras coisas que tinham ali, né? E aí eu tive um sonho assim que eu sabia que ele era importante, porque ele veio com um brilho diferente. E eu acordei de manhã assim, nossa, isso aqui tem alguma coisa aqui. Eu vou dizer alguns pedaços para vocês verem como ele falou comigo. O começo era: o parquinho de diversão está fechando. Era um parque de diversão assustador, ele era escuro, então o parque de diversão está fechando. Cai uma casa do céu e a casa caiu do céu, todo mundo apavorado embaixo, vem uma voz: não precisa se preocupar, ninguém vai ficar ferido, é só não se mexer. Mas não adiantava, todo mundo ficava ali, eu estava como observador externo, né? Todo mundo ficava apavorado, enfim, e vai acontecia várias outras coisas nesse sonho. E no final, eu estava num dia, num sol, com uma blusa de flor de lis, aquele símbolo assim, né? Com três. E eu olhava assim e me sentia bem. Então, tem um sonho que eu pensei, nossa, tá tudo certo. Porque acontece, fica bem no final. É, eu fiquei meses com esse sonho na cabeça. Tipo assim, ai, meu Deus, o parquinho de diversão tá fechando. O que que isso quer dizer? O que na minha vida é um parque de diversão? Ainda mais assustador daquela forma. Tô bem, né? E outra, a casa caiu. O que que isso quer dizer? Quando eu falo em voz alta, é tão óbvio. Quando eu falo, a casa caiu, gente, a casa caiu. 2 meses depois, meu marido teve um surto psicótico, que a gente hoje vê como uma emergência espiritual, e a casa literalmente caiu. Não tem outra definição para isso. Daquele momento em diante, o parquinho de diversão estava fechado. Não tinha mais como ele ser reaberto. Como o sonho falou, ele vai fechar, ele estava falando, ele vai fechar e a casa caiu. Foram 3 meses de do escuro mais escuro da minha vida, em que a gente passou por momentos terríveis, mas com luzes no fim do túnel. Eu sempre, quando eu tinha aquele momento assim de, meu Deus do céu, o que que está acontecendo com a minha vida? Eu lembrava que no final eu estava lá com uma blusa com flor de lis e bem. Então, ele me guiava do tipo, não, eu vou chegar lá, uma hora eu vou chegar lá. Com 1 mês que meu marido estava numa emergência espiritual, ele teve um sonho lindo, em que ele estava numa sala de aula, aparecia uma professora, e a professora dizia para ele, era um exercício que eles tinham que fazer e tal, e ele estava apavorado, porque ele não conseguia fazer, ele não conseguia fazer, ele não conseguia fazer. A professora chegava e entregava para ele um espumante e dizia para ele, parabéns. Ele dizia, parabéns, por quê? Eu não sei fazer, eu não sei fazer esse exercício. Aí ela abria o caderno dele e tinha uma mandala. Aí ela dizia, mas você tem o gabarito. Quando ele me falou aquele sonho com 1 mês e naquela turbulência, eu falei, graças a Deus, tu tem o gabarito, a gente vai sair dessa. Não sei como, mas a gente vai sair dessa. E a gente não via nenhuma esperança naquela época, mas esse sonho foi assim um sopro de as coisas vão melhorar. E aí foi, continuou, durou 3 meses, né? A emergência espiritual dele. No final do terceiro mês, ele teve um outro sonho em que ele passava numa floresta e via a casca de uma cobra, a pele de uma cobra, né, seca,
em que a cobra já não está ali. Se a gente for pensar quando que a cobra troca a pele, quando ela já não cabe mais naquele local, né? Quando ela já tem que. Ela tá bem, ela cresceu, ela deixou a pele, ela deixou o antigo eu. E ele teve esse sonho que ele pegava o cipó, ele olhava a cobra, passava, pegava o cipó e atravessava um rio. Fazia uma passagem de um lado para o outro. Esse sonho contando é muito óbvio. Só é uma historinha contada de uma forma lúdica para uma criança. Ó, é assim que acontece. É, Depois disso, alguns dias depois, ele acordou e as coisas estavam bem novamente. E cada dia melhor. Um mês depois disso, eu estava grávida. Inclusive, agora meu bebê começou a chorar de novo porque está doente. Então, tudo isso para contar para vocês que os sonhos são incríveis. E eles são muito mais do que processos psicológicos e qualquer outra coisa que faça a gente achar que está evoluindo aqui. Eles são maiores. Eu vejo como algo mais próximo de Deus que eu conheço, que fala comigo e que quer o meu bem. Não o bem no sentido que a gente olha rasamente de só vai acontecer coisas boas comigo, não. Terão processos da minha vida que eu preciso passar para estar aqui e evoluir cada vez mais. Então, mas no final das contas, é necessário que eu passe por isso. Eu preciso passar por isso e no final eu saberei o porquê eu preciso passar por isso. Hoje eu me vejo muito mais próxima da Laíse, que usa uma blusa de flor de lis, que é um símbolo de transcendência, de espiritualidade, de mas a jornada não acaba, a gente ainda continua tendo vários sonhos e várias coisas na vida que vão acontecendo para a gente evoluir aqui. Então, é, a minha mensagem para vocês é sobre isso. Também tive um outro sonho, daí engravidei. Engravidei e o médico fez um diagnóstico errado do meu bebê. Não errado na época, eu não sabia, né? Só fui descobrir depois que nasceu. Ele disse que a minha bebê ia ter um problema no coração e que ia ter que fazer uma cirurgia aberta assim que nascesse. Eu fiquei louca, 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 louca. Pedia para sonhos, que aquilo a Débora estava falando. Eu deitei à noite e falei, pelo amor de Deus, para mim mesmo, né? Eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso saber que vocês me falem, porque eu converso como se tivesse alguém dentro de mim que sabe todas as respostas. Preciso que vocês me mostrem. Aí eu tive um sonho em que um mecânico dizia: tá tudo certo, só dá uma ré, tá tudo certo. Acordei, não entendi nada, não entendi. O mecânico, não tem nada a ver isso, eu não falei sobre isso. De novo, eu preciso que vocês me falem, eu preciso. Novamente, o mecânico dizia: calma, calma, tá tudo certo. Tu só precisa dar ré e passar por aqui que vai dar tudo certo. Meu Deus, um mecânico? O que que tem um mecânico a ver com tudo isso? Eu tô falando de doença, eu tô falando de. O que que tem a ver? Até que eu entendi que o médico é o maior mecânico da face da Terra. Se tu for parar pra pensar, se tu for parar pra pensar como uma pessoa sábia e externa que vê tudo, a medicina hoje ela é mecânica. É alguém que trabalha o corpo físico, trabalha coisas mecânicas. E foi assim que ele me falou: calma, o mecânico errou. Dá uma ré e vai pra frente que tá tudo certo. E realmente, minha bebê não tinha problema no coração. Não era uma coisa que estava na nossa jornada passar. Mas o sonho, quando eu entendi que falei, não, o mecânico, calma, o mecânico pediu para dar ré. Eu acho que é sobre isso, eu acho que é sobre mecânico, é sobre médico. E realmente, era sobre isso. Então, é difícil, não é fácil interpretar, né? Mas eu acho que não tem ninguém melhor do que a gente para interpretar os nossos sonhos. Eu vou talvez na contramão do que vocês como psicólogos acham. É, Desculpa, mas não vai ter ninguém na face da Terra que vai saber mais de mim do que eu. Eu posso falar por 1 hora, posso falar por 20, não tem, não existe. Então, nada melhor do que eu para pensar sobre as minhas coisas. Claro que a gente tem muitos pontos de vista que são cegos. Então, eu falo, sei lá, com meu marido, ele fala uma coisa, eu falo, não, acho que não é isso. Ou, não, talvez. Mas eu
tento olhar todos os ângulos e, claro, não é fácil, é aquilo que eu falei, mas falar em voz alta é muito bom, porque é aquilo que eu falei, a casa caiu. Quando alguém fala pra ti, olha, a casa caiu, é tão simples, é tão óbvio, né? Não tem nem o que decifrar. Então, e aos poucos eu fui pegando a linguagem. Agora, quando ele fala de mecânico, eu já pensei, ele tá falando de médico? Tá, o que que tem o médico? E assim vai. É um caminho de aprendizado eterno. Mas eu sou muito grata de ter me aberto para isso, mesmo não sendo da área da psicologia, mas eu estudo muito, eu gosto muito, eu falo muito sobre o assunto. É, e até foi isso que me motivou, na verdade, a criar uma série que tem a intenção de ser uma série, porque eu não comentei, mas além de cirurgiã dentista, eu também tenho uma empresa de audiovisual. Sou bem assim, né? Eu faço várias coisas. É uma empresa de audiovisual com meu marido e a gente faz várias coisas audiovisuais, participa de editais, enfim. E aí, por prazer, a gente quis criar uma série chamada Onírica, que é para fazer com que o público leigo aprenda, ou pelo menos tenha conhecimento disso, porque é uma lástima, ao meu ver, as pessoas não terem nem noção que tem alguém te guiando, alguém te dando alertas, porque os pesadelos são isso. O pesadelo fala: ó, acorda, minha filha, acorda para isso que tu já deu. Então, é uma série que a intenção dela é ser leve, curta, 6 a 8 minutos, para ver como se fosse um Netflix. E a intenção é ter muitos episódios, porque sonhos é uma coisa que dá para se falar eternamente. É, cada dia vem novas coisas que ele inventa e a gente, nossa, e sobre isso, e sobre aquilo. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Todas as noites, atravessamos uma fronteira invisível. Adormecemos e algo em nós começa a sonhar. Mas o que é exatamente esse algo? Seria apenas um jogo aleatório de imagens no cérebro? Ou há uma inteligência secreta por trás do véu do sono, nos chamando noite após noite a escutar? Esse é o início de uma jornada, um chamado. Porque os sonhos não apenas falam, eles chamam e esperam ser ouvidos. Por que sonhamos? No episódio de hoje, vamos explorar o mistério que atravessa séculos, civilizações e saberes. Esse é só o comecinho, né, do primeiro episódio. E a intenção dele é fazer com que a maior parte das pessoas, a minha intenção era que todo mundo soubesse disso, que se fosse ensinado nas escolas, mas a gente não está nesse nível de consciência. Então, quem puder, quem tiver a oportunidade de ver, ele vai ser lançado no Congresso. E, como eu disse, a nossa intenção é fazer muitos episódios e ser uma coisa assim tão gostosa, assistir com prazer, sabe, e dormir amando aquela parte interna nossa que quer se comunicar com a gente, porque se a gente escuta, ele responde. E olha que eu não sou a pessoa, eu tô aqui falando sobre sonhos, eu não sou o tipo de pessoa que escreve sonhos, tá? Eu não suporto escrever. Eu tenho uma aversão a escrever. Eu acordo e fico relembrando, relembrando, relembrando sonho. Por isso que eu disse que o que eu mais gosto é pegar um café e ficar rememorando. Eu fico repetindo, 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 repetindo 1 milhão de vezes até por preguiça de ir lá escrever. Mas eu não aconselho isso, tá? Não aconselho. Porra, escrevam que é muito melhor. Mas é o meu estilo esse, né? De ficar
pensando, 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 meio obsessiva até. Mas é uma delícia, na verdade, eu amo. Mas é essa a minha. O que eu tinha para falar para vocês e espero que vocês vejam a série, vai ser bem gostosa. Tem alguma pergunta? Queria falar uma coisa comigo? Oi, gostaria de fazer pergunta. Pode fazer, se for para mim, pode Sou fazer. Gilca, aqui de Salvador. Oi, Eu, Gilca. eu faço pesquisa também com sonhos. Os meus pacientes, quando eles têm depressão com morte de parentes e ficam em depressão, eu peço para eles fazerem uma encomenda de sonho com aquele parente, né? Por causa da minha experiência também com os meus pais, todos os dois antes de morrer, eu sonhei antes, durante e depois. Até hoje eu sonho com os meus pais mortos. Então eu sou apaixonada pelos sonhos, porque foi um consolo, que a maior tristeza de uma pessoa é a morte dos pais, né? Ou de um filho. Então, assim, é um grande consolo para mim ter tido sonhos premonitórios que me consolaram, que me prepararam para a morte. Aí eu comecei a trabalhar com os meus pacientes quando ficam com depressão, para eles pedirem sonho com os parentes. E quando eles sonham, eles ficam bem melhor. Aí acho interessante trazer isso para a sua série. Vou assistir. Espero que você trabalhe um tema Sim. dessa questão da morte, dos Eu sonhos tive. prepararem. Inclusive, rapidinho, a família toda, que é outra coisa que eu fiz. Como meu pai veio primeiro, aí eu comecei a ver que outros parentes também, meus irmãos, sonharam. Aí lá de minha mãe eu já estava mais preparada. Então eu pedi para todos os meus irmãos contarem os sonhos. E então a gente sabia o dia que minha mãe ia morrer, porque eu e o meu irmão sonhamos na mesma noite ela se despedindo. E no dia seguinte ela morreu. Então eu comecei a perguntar para a família toda para contar os sonhos da morte daquele ente querido. Isso é bem legal. A minha avó morreu em 2018. Na época eu ainda era cética. É, e depois ela apareceu para mim com um mês exato. Foi aí que começou a minha mudança, na verdade. Ela morreu e quando deu um mês exato da morte dela, ela apareceu no meu sonho. E aí eu entrava na casa dela e ela dizia, eu dizia, vó, a avó morreu? O que a avó tá fazendo aqui? Então ela dizia, eu não morri. Eu dizia, não, morreu sim, eu vi. Daí ela falava, não, eu não morri. E aí eu me lembrei que antes de ela falecer, era uma coisa que eu e ela a gente conversava muito, eu dizia, vó, a avó quando morrer, a avó volta e me conta se existe vida após a morte, se a gente morre, a avó tem que me contar. Se for só assim, a gente morre e pronto, a avó obviamente não vai voltar. Mas se tiver, a avó tem que voltar para me avisar. Daí ela falou, tu pode ter certeza que eu vou fazer isso. Eu vou voltar para te avisar. E aí eu tinha até esquecido que ela que ia fazer um mês exato da morte dela, né? E aí eu acordei e falei, nossa, eu tive um sonho com a minha avó em que ela dizia que não estava morta. Quando eu olhei no relógio, no calendário, fazia exatamente um mês certinho. Era dia 24 de abril e ela morreu dia 24 de março. Aí eu pensei, nossa, será que foi o jeito dela de me dizer? Na época eu não tinha estudado nada ainda, né, sobre isso. Será que foi o jeito dela de me dizer que a gente continua? E sim, eu acredito que sim, que foi o jeito dela de me dizer isso. Depois eu tive vários outros sonhos com ela, e hoje, nos meus sonhos, ela aparece como uma guia. Quando ela aparece, o sonho é importante. Quando ela aparece, eu tenho que parar tudo e focar nesse sonho, porque ela vem, ela aparece, eu já sei isso, né? Que ela tá numa situação de poder. Quando ela aparece, tem coisa grande. Então, ela se tornou isso para mim, né? Mas várias outras familiares, até não familiares, próximos. Mãe de uma amiga que faleceu e ela disse para mim que eu não consigo sonhar com a minha mãe, eu não consigo sonhar para minha mãe. A mãe dela apareceu para mim, e aí eu falei com ela e tal, né, com a minha amiga. E aí a mãe dela apareceu para mim, me deu um abraço e falou obrigada. Era isso que eu precisava que você fizesse por ela. Então, e ela não tinha conseguido sonhar ainda. Depois de um tempo, ela conseguiu, e aí sonhou e falou pra mim tudo. Mas é fascinante, é fascinante. Os sonhos têm essa questão
da vida, né? Que a gente não entende e que a transpessoal aborda muito, mas que os sonhos dão pra gente um. Olha, talvez tenham coisas a mais que a gente não sabe, Posso mas dar uma palavrinha? com certeza. Tá meio confusa a minha voz, porque eu acabei de fazer um implante dentário. Mas, através dos sonhos, eu recebo muitas mensagens, muitas coisas. Ela estava falando dos mortos. Quando meu pai desencarnou, no primeiro finados que teve, ele veio para me dar um abraço, porque ele falou: Eu sei que você não pode ir até o meu túmulo, então eu vim até você para te dar um abraço. E quando foi para minha mãe desencarnar também, o papai veio me avisar que ele ia levar minha mãe para fazer uma grande viagem. Eu falei: Ô pai, que legal, pode ir mesmo, pode deixar que eu cuido de tudo aqui para vocês. E 2 dias depois, a minha mãe desencarnou. E a vida existe, a gente só retorna ao plano espiritual, porque eu sou espírita kardecista. Então, a vida continua e a gente volta muitas vezes para se aprimorar e para refazer coisas que deixou de ser feitas. Então, os sonhos fazem parte da minha vida também. Só queria dar esse depoimento. Laís, você falou que a série vai ser lançada no Congresso. A Rayane Isso. perguntou como que ela pode assistir a série depois, Então, se for o caso, né? a gente vai lançar ela numa plataforma no Congresso. Então, a partir de outubro, daí ela vai estar disponível. Ela ainda não está disponível. Aquilo ali é Uhum. só o comecinho dela, né? Já temos 3 episódios prontos e 5 já até o quinto em produção. Mas Uhum. é tão gostosa. Eu adoro esse assunto, então ver ela assim, é um assunto que, mexe muito comigo, porque eu amo, amo, amo. Amo. E a Rosângela falou e assim fez um comentário dizendo que na psicologia transpessoal a gente não interpreta os sonhos dos clientes. É Sim, só ajudamos para que eles mesmos encontrem o caminho da autodescoberta. E o Caiuan diz que Léo Matos já dizia que é impossível separar o sonho do sonhador, que ela nunca se esqueceu dessa frase, e que se aplica em todo o contexto onírico. e assim, eu vejo as pessoas, por exemplo, no ambiente que eu trabalho, né? As pessoas não acreditam em sonhos. O ambiente da saúde, não a parte da psicologia, né? Mas a parte da saúde mesmo ali de dentista, médico, enfermeiro, a gente muito cético, muito, muito cético. Então, eu acho que a população, no geral, assim, né? Mas pelo menos é que eu trabalho. É, mas eu vejo uma necessidade, um querer em tentar entender os sonhos. Por exemplo, sonhei. Aí vem falar pra mim, porque eu sou dentista. Sonhei que eu tava perdendo o dente. Alguém na minha família vai morrer. É uma forma. Eles querem achar o significado do sonho, mas é que ele é muito mais profundo que isso. Eu, por exemplo, sonho com o dente pelo menos uma vez por mês, para não dizer sempre. Mas não está relacionado a alguém morrer na minha família. Para mim, está relacionado a trabalho. Então, as minhas questões profissionais estão muito relacionadas a dentes. Então, para mim, sempre aparece alguma coisa assim. Mas para outra pessoa, dente vai significar completamente outra coisa que não tem nada a ver com isso. Não vai ser trabalho. A pessoa não é dentista. Então, cada um realmente tem que pensar e não é de uma forma, não é fácil. Não vou dizer que dente é isso. Não é, porque cada um vai ter um significado e às vezes é um significado que está oculto a gente. Então, precisa realmente ficar mergulhado naquilo
É o contexto, né? O É, contexto que está inserido, aquele sonho e exatamente. aqueles, né? Como ela falou, outras pessoas não se interpreta, mas a gente amplia essa percepção do sonho, né? E o próprio cliente, ele que vai trazer o que é esse significado. A gente vai, eu digo muito que o terapeuta, ele é um holofote, ele está iluminando o caminho, mas quem vai dar o direcionamento é o cliente, né? Ele que vai escolher o caminho que vai seguir, e ninguém melhor do que ele para entender. E nós temos, em média, 7 sonhos por noite. Cada vez que nós dormimos, não necessariamente à noite, mas a cada vez que nós dormimos, nós temos, em média, 7 sonhos por noite. Quanto mais relaxado você estiver e quanto mais conectado você estiver em entrar em contato com esse conteúdo onírico, mais você vai ter essa percepção e mais sonhos lúcidos você vai ter. Eu me lembro que depois que eu tive esse sonho, que o diagnóstico saiu em sonho, eu passei 4 meses sem. Eu fiquei tão assim impactada que eu tava difícil dormir. Aí depois que eu fui para respiração holotrópica, fiz um trabalho lá, aí eu consegui desbloquear tudo isso, que eu fiquei até com medo, né, de sonhar. Não é para menos, você vai dormir, recebe um diagnóstico de um câncer, então é, é difícil. Então, assim, é, ter, ficar cada vez mais, procurar entrar cada vez mais em contato com esse material é uma ferramenta que todos nós podemos, é um treino. Cada vez que você treina, que você encomenda o sonho, que você escreve no seu diário de sonho, que você escreve depois que você acorda, né? Às vezes, eu peço aos meus alunos na pós-graduação ou aos meus clientes para desenhar a mandala terapêutica, né, que a João Quero desenvolveu antes do sonho e fazer uma pergunta, e imaginar que você está mergulhando naquela mandala e sonhar, imaginar quando você for dormir, faz o desenho, imagina que está andando em 3D naquela mandala e faz a conexão com o sonho depois. Ou imaginar que você está com o mestre dos sonhos, faz uma pergunta diretiva sobre o sonho, dorme, sonha e no outro dia desenha a mandala. Então a gente faz essa conexão e é muito interessante. Eu estava lendo ali a pergunta do é possível dormir e não sonhar? Porque eu nunca lembro do meu sonho. Não, não é possível dormir e não sonhar. Todos nós sonhamos. Isso faz parte da saúde mental. Então, todos nós sonhamos. Isso é certo. Só que lembrar é outra história. Nesses dois, eu tenho um bebê de 2 anos, né? Como eu falei, eu engravidei, aí eu tenho um bebê de 2 anos. É, ela acorda muito de madrugada, agora até melhorou um pouco. Mas eu fiquei 2 anos lembrando pouquíssimo de sonhos, pouquíssimos, pouquíssimos. Se eu lembrasse de um sonho, é porque ele era realmente muito importante, então eu precisava, porque eu percebi também durante essa minha jornada que quando um sonho é importante, ele se faz ser lembrado. Tanto é que são os pesadelos, né? Dificilmente a pessoa esquece um pesadelo. O pesadelo ele te impacta de uma forma profunda. Mas eu vejo hoje brilhos, eu chamo de brilhos, né? São brilhos diferentes nos sonhos. Os sonhos mais importantes, eles têm um brilho, uma... eles são literalmente para mim brilhantes. Não é para todo mundo assim, tá? Eu tenho uma amiga, inclusive, que sonha em preto e branco, que eu acho estranhíssimo. Mas os sonhos que eu sei que são muito importantes, eu penso, não, eu preciso parar para pensar nesse sonho, porque ele é importante, ele tem um brilho diferente. Tenho muitos sonhos de processos, processos que emocionais, processos que eu, às vezes eu não tenho nem, tá acontecendo ali, eu não tenho nem, não vou nem focar nisso, não tô sem tempo, eu tô com uma bebê aqui que tá, então eu não entro. Mas nesses 2 anos, como eu acordei muito e dormia muito, ou, por exemplo, eu tô no meio de um sonho e ela acorda, eu viro rápido, eu esqueço completamente o sonho todo, não lembro. Então, talvez isso aconteça muito com as pessoas. Mas eu acho que a primeira coisa a fazer é dizer assim para si mesmo: eu estou disponível para escutar. Comece a conversar comigo. Mas não deixar uma coisa pesada no sentido de, eu não tô conseguindo, uma ansiedade. Não, leve. O primeiro sonho que vier, tá.
que isso quer dizer? Talvez não entenda muita coisa, talvez não entenda nada, mas eu tô te escutando, eu sei que você quer falar comigo, vamos tentar, tente deixar mais claro. Eu converso mesmo como se eu tivesse uma outra pessoa dentro de mim. Tente deixar mais claro, vá por outro caminho, eu não tô entendendo. É assim, para tentar, né, ter uma relação consigo mesmo. Eu lembro que um sonho também interessante que eu tive, que quando eu comecei a estudar sonhos, ele foi bem simples, mas claro, é, era um jardim preto e branco enquanto eu pintava. E aí eu dizia, nossa, eu estou colorindo o meu jardim. Olha que bonito isso. Tipo, eu estou pintando o meu jardim interno. Eu estou dando cores a ele. E é sobre isso. Se a gente fica muito vivendo no externo, muito só no fazer, e a gente não dá, a gente não escuta o que está sendo falado aqui dentro, a gente não escuta, não. Ele, sabe alguém que está falando com você e você não está escutando? Então, não vou falar mais. Ou vou falar, mas não vou me esforçar para gravar, porque ele está funcionando. Eu acredito nisso, que mesmo que eu não lembre dos sonhos, eles estão funcionando ali e está trabalhando coisas que eu não estou nem consciente, mas está sendo trabalhado. Então, só para dizer que não tem como não sonhar. Faz parte da saúde mental de sonhar. Até pessoas que tomam medicamentos para dormir sonham. Todo mundo sonha. Só lembrar é outra história, né? Mas eu acho que o primeiro passo é escutar. Ou se estar disposto a escutar, né? Eu vou responder a pergunta aqui do Eduardo e do João Carlos. Ele está perguntando, o Eduardo, quais exemplos de perguntas diretivas? Você não vai, você imagina que você está nesse templo do sonho, sentado junto com o mestre do sonho, como você pode imaginar, do jeito que a sua criatividade vier, e aí você não vai perguntar assim, tipo, eu continuo nesse emprego ou eu vou fazer um freelance? Não, você não vai perguntar assim, você vai perguntar, eu continuo nesse emprego? Ou seja, é uma única pergunta, ela é diretiva. Você não pergunta isso ou isso, você faz aquela pergunta em relação àquele propósito de forma bem direta mesmo. Eu continuo nesse relacionamento, eu não vou perguntar, eu continuo nesse relacionamento ou eu fico com uma outra pessoa? Não. Eu continuo nesse relacionamento, então a pergunta sempre direta, ok? A outra pessoa perguntou qual o nome dessa pessoa que desenvolveu essa técnica de mandala que a Débora comentou, foi o João Carlos. Quem desenvolveu a técnica da mandala projetiva foi a John Kellogg. Ela é uma arteterapeuta que trabalhou durante 7 anos no hospital de pesquisa nos Estados Unidos, um hospital psiquiátrico com o Groff, e aí ela criou a técnica projetiva da mandala, onde ela fazia uma análise do conteúdo inconsciente através do desenho, através de formas, traçados, cores, símbolos, arquétipos, enfim. E aí, o Léo Matos trabalhava muito fazendo essa relação entre sonho e a mandala. A Vera também trabalha, a Miriam Romero, tem várias pessoas que trabalham. E aí, eu estudei essa técnica da mandala, eu estudo há 30 anos. E aí, eu fiz uma relação entre essa técnica da mandala e a teoria do Groff e as memórias intrauterinas. Então, é uma ferramenta incrível, ela é uma bússola que você consegue identificar naquele momento do desenho aonde está aquela questão a ser trabalhada, você consegue acessar isso e reelaborar essa questão, e depois você pode, através de uma mandala, logo após que você faz o trabalho que a gente chama de trabalho de colchão, você pode ver se aquela questão foi fechada ou não. Você não tem que fazer uma mandala bonitinha tibetana, não, é um desenho livre, tá? E aí a gente faz toda uma leitura fazendo a relação entre as questões intrauterinas e aquele conteúdo que está sendo acessado. Pode ser no nível de memória intrauterina, pode ser no nível da memória pós-natal, que a gente chama de psicodinâmico, pode ser uma experiência no nível mais transpessoal, né, além de tempo e espaço. É, se isso é uma vida passada, se é uma memória do nosso, se é uma memória genética, se é a imaginação da nossa mente, se é o inconsciente coletivo, não importa. A gente acessa aquele conteúdo e faz esse trabalho respeitando o que a gente chama de sistema COEX, que é um sistema na linha do tempo, onde nós temos várias experiências relacionadas a um conteúdo. E aí a gente vai acessando
como efeito dominó. Você toca em uma experiência condensada e as demais vão sendo acessadas. Interessante também ali sobre pesadelos. Os pesadelos geralmente têm aquele contexto de alguém te perseguindo, ou te matando, ou morrendo, coisas assim, né? Que fazem a gente ficar. é, Mesmo sem entender muito do pesadelo, eu gosto de fazer uma pergunta para ele. Por exemplo, se eu estou sendo perseguida, o que em mim está sendo perseguido? Do que eu estou fugindo? O que tá me perseguindo? E aí eu fico nisso. Eu fico bem repetindo, mas do que eu tô fugindo? O que que eu preciso fugir? Do que eu não tô vendo? E eu fico nessas perguntas até que geralmente vem alguma coisa que tipo, mas é isso, o que tá me incomodando? O que que eu tô Vem alguma coisa que a gente sabe, né? Aquilo, será que tá falando sobre isso? Ou, por exemplo, é um pesadelo no meu ambiente de trabalho, relacionado a dente, no meu caso. O que O que no ambiente no trabalho está me fazendo estar é, fraca ou me botando para baixo? O que que eu tô fazendo? O que que eu tô sentindo que eu não tô sendo eu? O que que eu tô menosprezando? O que que eu tô, sabe, todas as coisas ruins ou sentimentos ruins, o que do meu ambiente de trabalho eu tô sentindo? Claro, a gente sempre sabe, se a gente for pensar, a gente chega na resposta. Ah, talvez eu tô me sentindo vulnerável, por exemplo. Eu estou me sentindo vulnerável no emprego. Eu troquei de emprego, eu não tô me sentindo confortável. Ok, estou me sentindo assim. Ou quando é um sonho de morte, que alguém vem e te dá uma adaga, assim, no... É um sonho que foi de um familiar meu, que alguém vai lá e te mata. É, que parte minha precisa morrer? Que parte do meu ego, ou o meu ego inteiro, não dá mais para viver aqui, não cabe mais nesse local, não faz mais, não é, essa parte minha não deve mais existir, o que eu tenho em mim que matar. Então, porque eu vejo assim, né, uma parte minha, tudo no sonho é seu, então uma parte minha tá tentando matar uma outra parte minha. Qual parte minha precisa morrer, qual parte minha precisa matar? Então, pode não entender muita coisa de nada, né? Às vezes, mas só de fazer essas perguntas, tu vai pensando sobre e vai tentando entender um pouquinho e tentar decifrar o que está sendo dito, né? Mas pesadelos são maravilhosos, porque pesadelos, eles gravam, né? Então é um sonho que, tipo, ó, esse aí eu lembro bem. Então tu consegue ficar bem assim, lembrar de tudo. E aí, claro, cada detalhe, isso é o básico, assim, né, de evento, do que tá acontecendo. Mas cada detalhe tem um significado. E eu costumo dizer que o sonho é um caleidoscópio, que tu olha de um lado, vê um significado, mas se tu olhar de outro, tu vai ver outro significado. E nenhum dos dois estão errados. Talvez os dois estão certos. Então, ou tem ainda um outro ponto de vista. Uhum. Então, oi, Vera. Com certeza, né? Olha, concordo com vocês, viu, gente? Porque tenho que confessar, a Laís conversou sobre sonhos comigo. Eu falei, você tem que estar na live, você tem que estar na live. Porque eu falei, Eu amo, eu amo. nossa. E aí eu tenho que contar a verdade para vocês. A gente conhece o Jonathan, e aí ele me manda os vídeos no dia que a gente. Olha a sincronicidade, manda o vídeo dela de sonhos. Na hora que eu estava dizendo para o Caiuan de fazer o workshop de sonho. Mas realmente é muito interessante, Laís, porque é exatamente isso, né? Tudo que está no sonho são partes do sonhador. Eu costumo dizer que o pesadelo é quando assim, o cara já cansou de conversar, tentou conversar com você várias vezes, você ignorou, ele falou: tá bom, você não vai mais lembrar de mim, e você não lembra dos sonhos. Só que você está precisando, ele quer te ajudar. Aí ele fala: tá bom, não está me ouvindo? Agora eu vou te sacudir e vou gritar com você. E aí vem, entre aspas, o pesadelo. Né? E é muito legal essa pensar assim, o sonho não é que é uma coisa ruim, é algo que está tentando me sacudir e me acordar. Eu preciso lembrar dos meus sonhos, eu preciso pôr atenção nos meus É sonhos. aquele amigo que quer te falar a verdade, a real,
É aquele amigo que tu sabe que quer o teu bem. Tu tem 100% de certeza que ele quer o teu bem. Ele tá te falando, olha, enxerga isso, tu não tá vendo. Olha isso. Aqui no sul a gente costuma falar só tança. Olha isso. Encara isso de frente porque tu tá virando a cara pra uma coisa aqui que é importantíssima. Eu acho eles maravilhosos. É, e olha que coisa bacana, né? Os senóis lá atrás, eles, o que que eles faziam? Quando eles ensinavam as crianças que quando sonhava com um inimigo, na verdade era um amigo que estava vindo disfarçado de inimigo, né? Que é uma, eles não falavam do pesadelo, mas na história dos Senóis eles falam isso. Olha, a gente ensina as crianças que no sonho tem que trabalhar com esse inimigo, porque é um amigo disfarçado de inimigo. E uma coisa muito legal, né, como o sonho traz a totalidade, você acordar e desenhar uma mandala, mesmo que você não se lembre do seu sonho, você vai estar expressando isso no seu sonho. Por quê? Porque o mandala, né, a gente fala mandala, originalmente é o mandala, mas a mandala, vamos colocar dessa forma, ela integra as polaridades, sombra e luz, o lado construtivo e o lado destrutivo, porque tudo isso somos nós a serviço da evolução, da nossa evolução, que é muito mais além daquilo que a gente possa sonhar, imaginar ou sequer pensar. E o sonho é um instrumento que nós temos todas as noites, com gratuidade, para aproveitar. E acho uma coisa que eu achei muito bacana da Laís é justamente porque ela não é uma psicóloga, porque ela não faz um trabalho, né? Porque a gente tem um módulo de sonhos, a gente estuda, a gente tem várias pessoas na área terapêutica, né? Jung trabalhou muito os sonhos, ele fazia mandalas, ele fazia, esculpia os sonhos dele, né? Mas é um exemplo vivo de que o autoconhecimento, a autoconsciência, quando você começa a trabalhar com sonhos, quando você começa a pôr atenção em você, quando você se dá um tempo, ele fala com você. A tua consciência fala com você. E os sonhos é um canal importantíssimo para a gente criar intimidade, para a gente realmente nos ouvirmos de uma forma incondicional. Eu não estou ouvindo. Alguém está falando? Não, era um som ligado, mas já desliguei. Vera. Ah, ok, ok. Tá bom. Mas, né, Tem uma pergunta, Vera. É, a pergunta aí é para nós três, tá? Quem se sentiu isso. mobilizado. Então É vamos que lá. aí eu vou fazer de trás para frente, que eu tava. Dificilmente me lembro dos sonhos, e às vezes, quando acordo, lembrando de algo que sonhei, rapidamente esqueço. Tem alguma técnica para lembrar dos sonhos? É uma pergunta da Vivi Lalo. Eu vou falar uma coisa que talvez não vá ser dita. Tem alguns chás que ajudam na circuitaria cerebral para fazer com que a gente lembre do sonho mais vividamente. É, Podem pesquisar na internet, tá? Tem alguns. Tem um clássico que é a Artemisia. Eu parei de Oh, tomar, eu parei de tomar ela depois que eu engravidei, porque não pode gestante, nem amamentando, então faz muito tempo que eu não tomo. uhum. Mas todas as vezes que eu tomei a Artemisia, eu tive um sonho claro e com três passos, como se fosse mesmo um teatro, em três atos. Ele tinha o primeiro ato, tinha o Uhum. segundo ato e o terceiro ato, e ele era claro. Não claro de fácil de entender, Uhum. claro de lembrança. Então, a Artemisia eu acho uma erva muito boa para isso.
Tem algumas outras, tá? Dá para fazer para quem não tá grávida e quem não tem nenhum problema, né? Dá para fazer, colocar algumas ervas. Procurem na internet, tem algumas. Se eu não me engano, elas mexem no GABA do cérebro e aí faz com que seja mais fácil relembrar no outro dia. Ela mexe com a circuitaria do cérebro, fazendo com que fique mais fácil relembrar no outro dia. Mas eu acho que vai além disso. Isso é a parte científica, né? Eu acho que é uma erva que conversa com a gente de uma forma mais profunda. Então, é uma erva maravilhosa, eu adoro. Só que faz 2, 3 anos que eu não tomo, então é uma tristeza. Às vezes eu penso em desmamar só pra usar. Mas é um chá, né? Chazinho. Então, toma antes de dormir um chazinho aí. Tu já faz isso um ritual, né? Faz o chá, tem o seu momento, faça uma pergunta clara, já esperando que o sonho não vá te dizer com clareza o que fazer, né? Porque ele é um. O que ele te mostra é muito dos pontos cegos que você está vendo, por exemplo, que você não está vendo. Por exemplo, eu devo seguir por esse. Eu gosto de fazer esse pergunta, por exemplo, eu devo seguir por esse caminho? Eu devo aceitar esse emprego? É, Aí, sei lá, me vem um sonho de pesadelo. Não necessariamente ele está me dizendo que eu não devo aceitar o emprego. Eu tenho que questionar. Tá, mas. E será que eu não estou com medo de aceitar esse emprego? E aí o pesadelo? Porque o pesadelo ele pode estar mostrando como eu estou me sentindo com relação ao sonho e não necessariamente me dizendo o que eu devo fazer. Então, os sonhos são complexos. Eu vejo assim algumas pessoas indo tomando umas decisões baseadas nos sonhos sem saber o que ele realmente está querendo dizer. Não que isso seja ruim, né? Nos acertos e erros que a gente vai é, evoluindo, mas eu acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado, assim, quando. Eu não vou fazer isso porque o sonho me disse isso. Eu acho que não é por aí. Eu acho que é mais. Uhum. Claro que sim, tem sonhos que dizem isso, e aí a dificuldade é essa. Tem sonhos que dizem: olha, se tu for por aí, a coisa vai ficar feia. Mas é difícil. Não tô aqui para dizer que sonhos são fáceis. Eu acho que a introspecção tem que ser profunda. Uhum. Acho que é bem interessante, né? O Eric Fromm, ele tinha uma frase muito bonita. Ele dizia assim: o sonho é uma linguagem esquecida. Então, ele tira essa nossa racionalidade, né? Que da sequência lógica de causa e efeito. Ele usa muito o simbólico, as metáforas. A gente tem que lembrar que os vários corpos sutis, eles estão presentes durante os nossos sonhos e, e muitos gatilhos, muito engramas, muitas coisas aparecem, mas numa linguagem diferente. Então, o que nós precisamos quando a gente quer receber, quando a gente quer se comunicar? A gente precisa criar intimidade. A gente precisa olhar para o sonho e dizer: você é importante, eu quero saber. Né? Desde uma coisa muito simples: eu vou dormir, eu vou sonhar, eu vou me lembrar do meu sonho. Isso é um dos recursos. Aí alguns clientes: mas olha, eu fiz isso essa semana e não lembrei nada. Ok, mas o teu sonho ficou registrado no teu corpo. Então, quando você acorda, você não lembrou, começa a tomar contato com o corpo. O que teu corpo está te trazendo? O que ele está te falando? E existem algumas práticas, alguns recursos técnicos que a gente usa para dar voz ao sonho, que a gente não lembra, mas que está no nosso corpo. Onde a gente vai trazer as sensações, a gente vai desenhar essas sensações, a gente vai criar histórias com essas sensações. Né? Então, tem várias práticas, tem uma outra de reconstrução onírica, eu fiz na época que eu estava no mestrado, na disciplina de arte e Jung. A arte é um recurso muito importante, que nos ajuda muito a trazer os nossos sonhos.
a compreensão do que é essa linguagem, o que é que esse universo veio me contar. Um outro aspecto que eu falei lá no início, quando eu vi aqui uma mensagem, né, em relação a eu acabo esquecendo, é realmente ao acordar evitar de se movimentar. Por quê? Porque quando nós mudamos o nosso corpo, a postura do nosso corpo, nós mudamos o estado de consciência que nós estamos. E o sonho, ele é um estado de consciência. Então, se você virou rapidamente, volte para aquele nível, aquela postura do seu corpo. E comece a pôr atenção quando você vai dormir. Normalmente, se você assim, deita e pá, desmaia, né? Ou pior, deixa uma televisão ligada e desmaia e dorme com a televisão. Esquece, né? A qualidade do seu sono vai ser comprometida, do seu sonho também. Agora, se você deita em silêncio, uma coisa também importante é o quarto bem escuro. E aí você começa a prestar atenção, aquele estado que é chamado de hipnagógico quando a gente vai dormir, que é consciência de vigília, sono, sono profundo e sonhos, né? Porque não é assim, eu fecho o olho, durmo e já sonho. Não, você vai aprofundando no sono, são 4 níveis, e depois você vai para o sonho, que é o chamado sono REM. Então, começa a perceber, você vai sentindo uma certa leveza no corpo, você não está dormindo, mas você ainda não está mais totalmente acordado, parece que te passa alguns pensamentos, e aí, nesse momento, se você fizer a conexão, vou dormir, vou sonhar, quero me lembrar do sonho, ou fizer a conexão com uma guiança interna para que esteja com você nos seus sonhos e que você se recorde. E aí, quando você vai acordar, se vocês não criarem o hábito de não se movimentar rápido ao acordar, e nem tampouco o ideal, gente, é não despertar com despertador. Não posso perder a hora. Ok, então vamos fazer o seguinte. Você vai colocar o despertador na hora que você tem que levantar. Vamos supor que você precisa levantar às 6h30 da manhã. Aí você se programa mentalmente para acordar às 6. E aí você pode fazer isso desde eu vou acordar às 6, como, pelo menos assim, para mim o que mais funciona. Eu vejo uma imagem de um relógio marcando 6 horas, né? Não esses digitais atualmente, mas pode ser, de repente, o digital você vê 6 horas e você adormece e você vai acordar no horário que você se programou, antes do despertador. E aí você tem essa sensação da presença no corpo. E aí, assim, é aquela coisa, você sabe que você está com o corpo deitado, mas ao mesmo tempo você está muito mais expandido, leve, e aí você vai puxando, como se fosse um fio de Ariadne, você vai puxando o sonho, vai puxando e vai trazendo, e vai respirando, e você vai, então, percebendo o sonho. E algumas vezes, quando você vai criando isso como um recurso de acessar o teu sonho, você vai ver que, de repente, você está fazendo alguma coisa, te vem um sonho completo. Nossa, hoje eu sonhei com isso. Tá? Bem, por falar em sonho, a gente já está vendo algumas pessoas abrindo a boca, assim, querendo dormir. Então, a gente vai responder a pergunta da Gilda, né? Que tá, Gilca, é isso? Que está levantando a mão. Agora não está mais levantando a mão. Então, a gente vai pedir para a Débora, para a Laísa também, que elas gostariam de estar trazendo, e aí depois a gente vai trazer uma breve prática para vocês
levarem para a sua noite de hoje, ok? Agradecer, Vera, agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando essa live com vocês e com todas essas pessoas que estão nos acompanhando, né? Que em breve estaremos aí com o portal transpessoal, vai ser lançado no Congresso, e aqui hoje é um pouquinho só do que nós iremos oferecer constantemente a todos vocês. Muito obrigada. E sonhe dormindo e sonhe acordado, que é muito bom. É. Eu queria agradecer também a oportunidade. Isso não é algo que eu faça. Eu sou um bicho do mato. Eu faço tudo. Eu estudo psicologia só para mim e pro máximo do meu marido. Eu não tenho a pretensão de atender como psicóloga. Até gostaria, sim, mas não estudo para isso. Estudo por amor às profundezas do ser humano mesmo. Eu sou fascinada. Então, os sonhos, eles são incríveis. Eu espero que eu aqui, o meu tempo aqui, tenha feito com que aqueles que não tenham a experiência com sonho acreditem em mim, que é incrível, funciona e que a gente só precisa escutar e um pouco de leveza também, não se martirizar tanto se não vier os sonhos, se não tiver assim, então faz aquilo, faz um chazinho. Eu até também peguei aqui eu tenho aqui ó, um erva dos sonhos. Hum. Não vai dar para ver, eu acho. Que também são umas gotinhas que toma, tudo na tentativa de lembrar, porque eu também tenho muito essa questão de esquecer de sonhos e tal, e não lembrar. Eu gostaria de estar mais conectada a eles, mas eu acho também que faz parte de cada fase da vida e que, se for muito importante, ele vai chegar. Então, agradecer a vocês pelo espaço. E é isso aí, espero que vocês vejam a série, que gostem. Foi feita com muito amor e genuína vontade de fazer com que todo mundo conheça sobre essa inteligência incrível que a gente tem dentro da gente. Obrigada. Gratidão, Débora, por sua presença, gratidão, Laís, por sua presença. A contribuição de vocês foi inestimável, muito boa. Gente, gratidão pela presença de cada um de vocês. Essas coisas só podem acontecer se vocês estiverem aqui com a gente, né? E isso é muito bom, porque é isso que a gente vai podendo realmente evoluir, trocar, contribuir. Façam grupo de sonhos, de repente, vocês que estão aqui, façam grupos de sonho, façam grupos de sonho com a sua família, ou tirem 2 dias por semana, não dá para fazer todo dia que é correria, mas 2 dias por semana, vamos fazer uma roda de sonho, acorda e vamos contar o sonho. Então, Diário comece do a criar sonho, né, esse hábito. Vera? O diário do Sim. sonho. O Ter um diário diário. do sonho, isso, deixa lá o seu caderninho, anota. Não dá tempo de anotar, anota algumas palavras, anota a sensação ao acordar. E, gente, participe do 12º Congresso Internacional de Transpessoal. Quem puder, vá presencial a Natal. E quem fala, não, não vai dar de jeito nenhum, participe no online, né? Vocês terão 6 meses de acesso, poderão assistir no seu tempo, e é de uma grandiosidade, são pessoas fantásticas e todos muito voltados para esse crescimento, para esse trabalho de desenvolvimento de um ser integral, deste ser humano que nós ainda estamos como um projeto, porque eu tenho certeza que a nossa realidade de todos nós é sermos muito melhores. E o sonho nos ajuda a trabalhar, né, com essa dimensão. Talvez é não por acaso que o sonho acontece à noite, né? A gente poder trabalhar com as nossas partes mais sombrias, trabalhar com essas coisas que são, na verdade, adubos para que a gente possa crescer mais forte, mais robusto. Ok? E vamos fazer uma prática? Vocês topam? Bem curtinha?
ok? Então, vamos nos preparar para o nosso sono. Vamos soltar todo o nosso corpo, respirar com consciência, solte os ombros, o maxilar, faz um movimento, se você sentir vontade, da sua cabeça. Medita-se com a coluna ereta, sustentada, mas não rígida. E sorria. Sorria com seus lábios, sorria com suas pálpebras. Deixa fluir o sorriso por todo o teu corpo, pelo teu ventre. Sinta o sopro leve do sorriso e respire profundamente com alegria. Sinta o seu coração pulsar e imagine como é que seria esse pulsar com alegria. E sorria, sorria com o coração. Sinta aquele sorriso leve que se expande até as suas mãos. Esse coração sorrindo, sorrindo com o seu ventre, todo o teu corpo. Deixe que essa energia, essa onda do sorriso vai se expandindo pelas suas pernas, pela planta dos pés. E simplesmente sinta essa alegria genuína do sorriso, com gratuidade, por ser quem você é, por você existir, por você ter a oportunidade de estar aqui, nesse momento evolutivo. E se perceba, se enxergue no seu espelho interior, sorrindo. E vai permitindo que isso reverbere em todas as suas células, em todo o seu corpo, em todos os seus corpos e nesse momento nos seus sonhos. E nesse instante, com esse sorriso leve, diga mentalmente para si: eu vou dormir. Eu vou sonhar. Eu vou ter sonhos de cura. Eu vou ter sonhos reveladores. E eu vou me recordar do meu sonho. Respire, suspire profundamente e continue sorrindo. E nesse momento, toque em uma parte do teu corpo com uma leve pressão, como se você estivesse ancorando essa alegria, essa energia genuína e esse desejo de se recordar do seu sonho. Continue pressionando suavemente nesse toque teu corpo, como se você estivesse mergulhando no mundo dos sonhos e ancorando na sua memória. Ancore esse gesto e na noite de hoje, quando você estiver nos seus aposentos, quando você estiver no seu leito de dormir, repita essa energia do sorriso e toque exatamente nesse mesmo ponto que você está tocando agora, dizendo: eu vou dormir, eu vou sonhar, eu vou me lembrar dos meus sonhos. E toque exatamente nesse lugar que você está tocando agora. Respire profundamente. E agora então,
Permita que essa presença de alegria, essa alegria com gratuidade, continue presente no seu coração, na sua vida, possibilitando que você possa cada vez mais despertar os seus melhores potenciais para o seu bem, para o seu bem maior e para o bem maior de todos os seres. Uma boa noite para todos vocês, com muita gratidão e com muita alegria.